bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Léo Xavier, da Amore. Esse aqui é o Podcast D, onde eu recebo sempre duas pessoas. Vocês sabem disso, né? Mas hoje é diferente. Hoje a gente vai testar um formato novo. Eu tenho uma grande pessoa comigo, que é o Cássio, que já vai se apresentar da VR. E a ideia é testar esse novo jeito de fazer o nosso papo sobre design, sobre disrupção, sobre IA, sobre negócios de uma maneira geral. E acho que vai ser diferente e vai ser bacana conseguir ter esse papo, talvez mais profundo, é verdade, mas sem deixar de ser leve e divertido também. Então, queria agradecer demais a vinda do Cássio. Conta pra gente quem você é, se apresenta. Pô, muito obrigado, muito bem-vindo. Ô, Léo, obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade, pelo convite, o privilégio de estar aqui. Bom, eu sou o Cássio, eu sou um caipira de Bauru, e eu falo isso com o maior carinho porque eu adoro minha terra, todo mês eu estou lá visitando meus pais. Vim para São Paulo para fazer faculdade, formada em administração, e conheci minha esposa no primeiro estágio e segui minha carreira aqui, né? Hoje eu estou na VR responsável pelo segmento de pessoa física, onde a gente tenta levar realmente ofertas diferentes para o trabalhador, para o usuário do nosso ecossistema ali, que são mais de 4 milhões de usuários, e dentro desse escopo a gente tem responsabilidades com tecnologia, produtos, marketing de produtos, CRM, soluções financeiras, uma afinidade de soluções para esse trabalhador. Bom, o papo vai ser bom, o papo vai ser bacana. Agora, falando da VR, a coisa que eu até não te contei, talvez você não saiba, mas o meu primeiro estágio foi na concorrente. Foi na Core, em 97. Né? Já tenho um estágio, já rodei por aí. E eu lembro muito que a lógica permanece de pensar qual é aquela tríade, não é? Para quem uma empresa como a VR trabalha, certo? Ou existe. Tem o trabalhador, o usuário lá na ponta. Tem os estabelecimentos comerciais que recebem ali, né? Especialmente quando a gente está falando primariamente, né, dos vales refeições, alimentação e tudo mais. E tem também, obviamente, o cliente PJ, a empresa, que é quem concede o benefício. Então você está em PF, então isso é muito bacana, já tem uma estrutura pensada para o trabalhador, e aí você traz esse tema muito interessante do ecossistema, que vai muito além do que era até então, na minha época, né, há 30 anos, os benefícios ali, alimentação, refeição, transporte e tal. Nessa época eu estava ali lançando o Ticket Car, naquela época, então faz muito tempo. Então me conta um pouquinho como que é essa dinâmica desse ecossistema, desses três agentes, mas também como é que faz sentido construir esse olhar específico, né, para o trabalhador, para o usuário lá na ponta, e como você avança em outras camadas de produtos e serviços para o trabalhador. Isso é bacana de ouvir. Boa, Léo, perfeito, é isso mesmo. Acho que a dinâmica é essa, então você tem uma empresa, que normalmente é o apelido do RH, que acaba contratando os serviços e os produtos para os seus funcionários utilizarem, né? Você tem a figura do trabalhador, que acaba utilizando esses produtos e serviços, e no caso do benefício, que está relacionado à alimentação, refeição, combustível, ele vai fazer essa transação em algum parceiro estabelecimento comercial ou no varejo, que vai desde um restaurante a um supermercado, padaria, açougue, posto de gasolina, né? A gente brinca que a gente deixou de ser o VR, o produto Vale Refeição, para se transformar na VR, uma empresa com um ecossistema muito amplo, né? E por que a gente seguiu esse caminho, né, a estratégia? A gente olhou que a gente podia atender muito mais a pequena e média empresa. Então, esse é o nosso foco de atuação quando a gente olha para a pessoa jurídica, para o famoso RH que a gente chama aqui. E muito além do benefício da alimentação e refeição, a gente poderia atender também como Vale Transporte e também uma série de soluções para a gestão de capital humano, onde a gente começa a atuar também como ponto eletrônico, produto de admissão. Então, poxa, como é que a gente ajuda o PME, que talvez não tenha uma estrutura robusta de RH, a fazer um processo de admissão de um trabalhador, que é desde a coleta de documento, a assinatura do contrato, a fotinho, o registro, até ele fazer essa admissão dentro da empresa e toda a guarda documental que é exigido por lei deste documento. Gestão de escala, férias. Então, quando você vai, talvez até para um estabelecimento comercial que tem a necessidade de fazer uma gestão de escala, e trabalha de segunda a segunda, poxa, quem trabalha, quem está folga, essa você também ferramenta... tem solução para o estabelecimento, não só para PJ. Por isso é muito bacana, né? Porque imagino que tem muita gente que ainda não entende essa complexidade né, positiva de serviços e produtos. E aí, abaixo de você, o que você olha? Assim, porque é uma diretoria grande, né? Isso a gente já falou. Mas me conta o que está abaixo de você, quais são as suas principais verticais, onde você olha, até para poder construir esse olhar para a PF. Depois eu quero entender também, já emendando,
como que se conectam, né, esses olhares. Imagino que devem existir outras diretorias, né, uma para PJ, provavelmente, estabelecimentos. Como é que vocês também se conectam? Porque no final do dia, de novo, é um ecossistema. Então, primeiro, um pouquinho o que está para baixo de ti ali. Legal. Hoje, basicamente, no nosso time ali de pessoa física, a gente tem grandes 3 responsabilidades. Então, como que a gente leva a melhor experiência que o RH contratou dos produtos para esse trabalhador utilizar. Então, como é que ele entra num aplicativo, ele consegue olhar o saldo, o extrato, a rede credenciada, como é que ele bate o ponto de uma forma instantânea, qual a melhor rota do trabalho para casa, da casa para o trabalho, e isso na rotina dele do dia a dia. Então, essa é a primeira vertical nossa aqui de UX, UI, performance, relevância, dados e personalização para aquele trabalhador. E depois a gente tem mais 2 verticais voltadas a negócios direto para a pessoa física. A primeira delas é o shopping, então onde a gente tem produtos e serviços que a gente leva direto para a pessoa física, conectando marcas que estão no mercado e principalmente da indústria, para que elas levem, a indústria possa levar promoção, ou mesmo varejo, ou serviço direto para esse trabalhador lá na ponta, né? Que vão desde promoções aonde ele consegue ir num estabelecimento comercial e uma indústria de iogurte, por exemplo, está promocionando um produto, ele compra esse iogurte em qualquer estabelecimento comercial, supermercado, padaria, ele tira uma foto, escaneia o QR Code da nota fiscal, com a tecnologia do nosso aplicativo a gente consegue identificar aquele item da nota fiscal e devolver um cashback promocionado pela indústria. Então, a gente leva um benefício de conversão de venda para a indústria, comprovado com ROI, com dados, em cima desse contexto que é o nosso VR Ads. Para o trabalhador é um benefício adicional para o dinheiro dele valer mais no final do mês, porque no final R$2, R$5 de cashback. Você vai adicionando valor, exatamente. Você vai adicionando valor, no final do mês 2, 3 pacotes de arroz ou feijão para a mesa desse trabalhador brasileiro. Além disso, a gente tem um shopping, que ele pode comprar produtos direto ali do shopping, mas a nossa ideia assim, é sempre se aproximar muito da nossa rede de estabelecimento do varejo. Como é que eu levo o fluxo para esse varejo, que, como eu falei, é um mercado, é uma padaria, e lá ele vai consumir esse produto para a gente poder realmente girar essa relação entre os clientes também, né? Porque o varejo quer esse fluxo lá na ponta. É menos um e-commerce necessariamente, mas sim uma porta para geração de tráfego para a sua rede de estabelecimentos. Isso é bem bom. Então, disso a gente consegue até fazer divulgações dos deliveries desses próprios estabelecimentos, para gerar fluxo para ele mesmo no digital, né? E a gente tem um shopping com checkout próprio, que é muito mais, às vezes, puxa, eu tenho um saldo de cashback, eu quero desconto num produto, não está no contexto nosso de alimentação e refeição, a gente também aporta nesse serviço. E a terceira vertical é uma vertical aqui de soluções financeiras. Então, como é que a gente leva um produto de crédito acessível para esse trabalhador brasileiro, para a gente ser um apoio, acesso à renda para ele, e não ser mais uma instituição financeira que está ali realmente preocupada em rentabilizar em cima disso, né? Nós somos aderentes ao Pacto da ONU, e a gente tem priorizado aqui 3 ODS, que é renda, saúde e educação. Então, a minha responsabilidade do time lá em pessoa física é como é que a gente potencializa e gera impacto nessas 3 verticais lá dentro. Cara, isso é muito verdadeiro, né? A gente vem trabalhando recentemente e todo projeto que a gente toca vem as 3 ODS e a gente tem que olhar para elas de maneira bem estruturada. Isso é muito bacana. Não tem produto ou oferta lançada hoje para o mercado que não esteja em nenhuma dessas 3 verticais. Se não está, a gente desprioriza. Isso é fantástico. Tem um alinhamento de visão, um alinhamento estratégico, as coisas tendem a acontecer. Agora, é muito bacana, porque se a gente parar para pensar, vocês poderiam claramente se classificar ou se autodenominar, não sei se fazem isso, como uma HR Tech, por um lado, e como uma fintech, por outro também, né? Entregando impacto para a PME também. Então, isso é bem diferente, assim, essa lógica. E me diz uma coisa, Cássio, como que funciona uma dinâmica da inovação em negócio, que é um tema que a gente toca bastante aqui no podcast, e a gente já viu várias estruturas, vários formatos, não é? Tem empresas que têm uma área de inovação, lá uma diretoria de inovação, tem empresas que são um chapter, no final das contas, tem empresas que não tem isso, que está, né, pulverizado e está na cultura e tudo mais, empresas que têm laboratórios de inovação, então tem 1 milhão de formatos e não tem fórmula certa, o que é ótimo também. Como é que vocês encaram isso lá? Porque você está num ambiente super competitivo, né, desde as incumbentes, que então existem há 20, 30, 40 anos, e tem as novas chegando a cada semana, sejam aquelas que nascem verticalmente para atuar no mercado de benefícios, sejam aquelas que lateralmente ou colateralmente estendem, não é, a sua atuação também para esse lugar. Então, inovação me parece deva ser algo importantíssimo até para
uma estratégia não só de defesa, mas também de aceleração e ataque. Como é que vocês enxergam, como é que isso funciona lá na VR? Legal, acho que isso sempre teve muito na essência da VR e desde os seus primórdios até na evolução de como é que a gente está hoje, né? A gente tomou uma decisão de descentralizar a tecnologia, então, na nossa empresa, então não existe uma figura de um CIO, mas sim ela está descentralizada nas verticais, tanto de pessoa jurídica quanto de pessoa física, né? E a inovação ela também está descentralizada, né? A gente optou por um modelo de arquitetura de sistemas e de plataformas onde a gente pudesse prover e dar essa autonomia de tecnologia. Então, por exemplo, hoje a gente tem duas grandes interfaces com os clientes. Então, um cliente e pessoa jurídica, sendo um RH ou um estabelecimento comercial, onde ele tem um super portal que dentro dele ele faz toda a gestão, então ele não precisa abrir vários sistemas ou várias abas dentro do computador. Numa única plataforma ele faz a gestão toda daquele trabalhador ou do reembolso dele, um único cadastro, isso gera muita autonomia e muito menos retrabalho para esse cliente nosso, pessoa jurídica, né? E para o trabalhador é a mesma coisa. Então, hoje, dentro do Super App arquitetura que a gente tem, é o que a gente chama lá de mini apps. Então, por exemplo, o time de benefícios tem uma autonomia, uma esteira de inovação que é dele. Perfeito. E ele não depende de ninguém para poder subir isso. Mesmo na parte de front-end ou back-end, ele tem essa autonomia para subir as releases ali semanais do que a gente tem em evolução do produto. Perfeito. Isso vale para a gestão de ponto eletrônico, para Vale Transporte, para o produto de crédito e para o shopping, né? E você tem um centralizador que acaba orquestrando toda a parte de Design System, UX e UI. Não, isso é fantástico, né? Porque você tem uma lógica de governança de produto numa empresa que tem uma complexidade, né, como empresas têm, de verticais, de produtos e de canais. Da minha história, estou tocando produto aí digital, aplicativo há mais de 15 anos. E a gente sempre se deparou com companhias que têm complexidades similares, e a complexidade não é um problema, é só porque é complexo mesmo, é um fato, né? Mas com uma dificuldade brutal dessa dinâmica de conseguir ter uma governança de fato de produto, porque, uma discussão de unbundling ou bundling de produtos, então eu vou ter 10 aplicativos e várias companhias têm isso, tem 3, 4, 5, 6 aplicativos. Algumas começaram a fazer mais o bundling, então o Super App, lá dentro eu tenho as casinhas de cada vertical, mas sempre com uma complexidade brutal de governança. Então acho que vocês conseguiram resolver isso bem, né? Isso é interessante pra caramba. Isso também soma muito a nossa capacidade de dados, CRM, inteligência artificial e tudo mais que a gente consegue no nível de personalização, levando talvez um aplicativo único para cada um dos usuários. Então, um usuário, um trabalhador hoje que tem o produto de ponto eletrônico contratado pelo seu RH, a primeira coisa que ele vê que ele entrou na web é o ponto, principalmente das 8 às 10 da manhã ou na hora do almoço, que são os picos de utilização desse serviço, esse produto. Sábado, 9 horas da manhã, não é uma escala de trabalho dele, ele vai ter acesso a ofertas e promoções, que é mais aonde ele vai estar usando aqueles produtos. Além disso, a gente fez um trabalho super interessante de entender a visão do cliente, né? Porque no final não adianta ficar trabalhando por produtos, não viram Frankenstein o aplicativo ou o super portal. E no final, como é que a gente cria essas personas e começa a criar comunicações direcionadas e produtos direcionados para cada uma dessas personas. E aí, dada essa comunicação, a gente entra no nível de hiperpersonalização para cada um desses usuários. Isso acontece se eu tiver uma cultura de dados estabelecida na companhia. Porque, veja, é o grau, certo? Vou hiperpersonalizar, vou entender o mapeamento de jornada, vou ser relevante ao longo da jornada desse trabalhador, no caso de vocês, ou do usuário, na ponta de qualquer outro produto digital. Bonito no papel, lindo na conversa, super complexo de implementar, porque precisa ter primeiro conhecimento profundo, de fato, dos diversos tipos de usuários, as personas, entender as várias jornadas que também vão se movimentando ao longo do tempo, mas acima de tudo tem uma cultura de dados para você conseguir acionar de fato isso. Funciona lá? Para valer? Como é que é essa lógica lá para vocês? Funciona, e acho que também isso está muito atrelado ao investimento que você faz nas plataformas que você vai operar e utilizar esses dados, né? Além disso, é somado a toda a parte de modelagem e estatística que você tem por trás. Então, por exemplo, o que a gente tem lá é que a gente chama lá de nossa próxima melhor conversa. Porque se depender da meta de cada um dono de produto, o meu é primeiro, o meu é mais importante, que eu preciso priorizar B, mas no final a gente prioriza o cliente. Então, na hora que a gente entende qual a melhor próxima conversa que eu vou fazer com o Léo, é sobre uma situação de crédito que ele precisa de acesso, é sobre educação, é sobre onde utilizar o benefício, ou a questão do ponto, um ajuste de ponto que ele precisa fazer, porque isso vai ajudar também na vida do gestor dele, que depois não precisa fazer esse ajuste e tudo mais. Esse motor que a gente tem por trás começa a orquestrar e organizar as métricas.
inclusive as metas precisam ser atingidas, né, de experiência, de utilização, de conexão, em cima disso para garantir que, puxa, a gente está olhando o ecossistema como um todo na visão do cliente e não na visão de produto. E eu sou testemunha de que é uma cultura de dados existente mesmo, né, numa entrega de um projeto. Eu lembro muito de você, quando fomos ali questionados, né, sobre métodos, sobre o porquê do resultado, você levanta e fala, olha, só, gente, uma coisa importante. Aí me corrija se eu usei uma palavra. Não tem achismo aqui. O gosto. Né? Não tem. Não é o que eu acho, o que eu gosto, o que eu penso. Tem uma validação estatística profunda aqui, além da quali, uma quant também bastante profunda. Então, assim, estatisticamente está validado isso daqui. Então, vamos partir desse lugar e avançar. Então, é óbvio que a opinião é importante, o instinto é importante, mas eu percebo muito em vocês essa real cultura de olhar para dados de maneira estruturada, não ser escravo mas ter como meio de acesso para tomada de decisão estratégica de negócio. Porra, a minha vida há 20 e tantos anos é atender enterprise, né, servindo o mundo aí de produtos e serviços digitais. Puta, te garanto que não é todo lugar que isso acontece, então é bacana ver isso. Isso está conectado também com uma visão de uma cultura de design que vocês têm, não é? De entender método, técnica e talento a serviço de negócio. Então, conta um pouquinho desse vertical de vocês, até porque a audiência aqui é muito formada também por pessoas de design. Conta um pouquinho desse primeiro vertical que você me contou, de experiência, de UX, como é que funciona isso, como é que é a lógica estrutural, inclusive, de time, como é que funciona no dia a dia, porque é interessante ter esse panorama de uma empresa que funciona, né? Assim, vocês funcionam a partir da visão de design de produto e design de negócio. Então, eu queria que você dividisse com a gente um pouco. Legal. A gente já experimentou de tudo e no final nunca é um modelo de chegada, e sim sempre de evolução. Então a gente já teve, por exemplo, os times de designs descentralizados nas squads, nos times, e no final ficava muito pulverizado, às vezes time que não tinha esse papel, ou tinha um, no máximo dois. Eventualmente uma pessoa ociosa, na outra super tomada e vira uma complexidade. Faltava, tinha uma complexidade. Então a gente tomou a decisão de centralizar esse time até para a gente poder ter todas as competências, né, que tem num time de design. Não é só UX, UI, é muito mais do que isso. Perfeito. Porque você vai desde um antropólogo, você precisa de um estatístico. Vixe, eu não vou ficar aqui porque eu não sou especialista para começar. E cada dia aparece uma sigla e um cargo novo. É muito novo bom. Ali, né? A hiperespecialização também. Então isso é muito legal. E aí a gente tomou a decisão nesse momento hoje de centralizar realmente tanto para PF quanto para PJ em quem está responsável pela jornada do cliente. Boa. Porque é a interface com o cliente, é o olhar do que o cliente está precisando e quem são esses clientes para a gente poder realmente direcionar os esforços em criação de um novo produto, evolução ou até mesmo correção de erro, reclamação e assim por diante. Não, isso é muito bacana, né? E me diz uma coisa, como é que juntam essas visões de dados e de design, não é? Porque a gente teve aí um voo de galinha, o mercado, eu digo, de uma fortaleza maior em design metrics, né, em métricas by design, não é estruturantes e tudo mais. E, em geral, é essa combinação desses dois mundos, né, o mundo de experiência, de experiência por usuário, não é? Experiência para o seu trabalhador, e tanto o lado ali de dados e validações estatísticas e o CRM entrando muito nessa ponta. Se conversam muito essas áreas, funciona esse dia a dia, porque você tem do lado produto e negócio com as suas metas, aí tem as filas de priorização de evolução de produto, aí você tem o CRM que tem que também obedecer uma lógica de governança clara e o cliente aqui no centro sendo defendido pelo time de UX. Então, como é que você organiza essa potencial confusão assim que poderia ser no dia a dia? A gente tem alguns métodos e processos de desenvolvimento de produto. Então, principalmente quando a gente tem alguma ideia ou alguma sugestão de um novo produto que a gente chama lá de upstream, então sempre tem lá um time de design junto com um gerente de produto e outros papéis juntos para poder fazer a orquestração e entender, puxa, eu estou resolvendo uma dor, qual é essa dor que eu estou resolvendo, como é que eu tenho que levar essa dor para o cliente lá na ponta. Então, uma concepção de desenvolvimento de produto é mais ou menos nesse sentido. No dia a dia, na hora que uma vez que eu já tenho um produto instalado, eu preciso trazer essa hiperpersonalização, entender o design, as personas, esses times também estão muito próximos. Então, hoje a gente tem a classificação lá, 5 personas dentro da AVR, pensando na pessoa física, essas 5 personas estão mapeadas no ecossistema como um todo. Então, mapeados para quem usa o produto de ponto, para quem acessa mais o shopping, para quem tem o contexto do crédito. E isso é muito importante porque na hora que você faz a comunicação, você está fazendo a comunicação para a persona que é o Léo, para a persona que é o Cássio. É isso aí.
mas depois, na hora que você entrar num funil de vendas, de conversão, ele entra no contexto da hiperpersonalização. E esse contexto da persona é muito importante. Outro dia a gente estava brincando, porque não adianta, você precisa levar para a linguagem do cliente. Uma coisa é você vender mandioca, outra coisa é você vender macaxeira e aipim. Perfeito. Então é tão simples quanto você aceitar a comunicação para cada uma dessas personas. Ah, mas no final é tudo um produto de crédito, estou dando um exemplo. Médio. Ou é uma geladeira médio. Mas para cada uma dessas pessoas tem um contexto, tem uma importância, uma significância, um símbolo. Então tudo isso ajuda muito a gente a entender como abordar melhor esse cliente. E eu vejo que é super valioso você conseguir de verdade atuar nesse olhar de cliente-centrismo, que também é algo que todo mundo gosta de falar, mas é difícil de você ver acontecendo, porque quem te contrata no final das contas, a VR, é o RH, não é? Mas tem um poder de influência brutal, imagino eu, quando você começa a ter essa expansão de produtos e serviços para o trabalhador da ponta, porque, veja, ele é um grande influenciador, ou pelo menos deveria ser. E como é que se conversam esses dois mundos? Quer dizer, o seu par ali, a sua par do mundo de PJ com você e as estratégias de produtos de negócio, como é que é isso no dia a dia? Porque cada um tem sua meta, imagino eu tenho uma meta geral da companhia e no final do dia está olhando cada um para o seu BSC e tem que correr ali. Então como é que também se organizam esses dois mundos aqui que são super dependentes, na verdade? Legal. E no final, a nossa meta é sempre o cliente. Sim. E nós somos um ecossistema B2B2C. Então não existe essa separação. Boa. Às vezes tem mais uma questão de organização e tudo mais, mas hoje tudo que a gente olha é realmente no B2B2C. Então, puxa, como é que a gente melhora a relação daquele empregador com o seu trabalhador? É nosso papel fazer isso. Boa. Então, na hora que ele está contratando a VR, aquele RH, aquela empresa, puxa, ela está contratando porque ela entende que a VR vai prestar um bom serviço para o seu funcionário, né? E acho que a meta de qualquer RH, puxa, a hora que acorda, a hora que dorme, é como atrair e reter talento. Boa. E aí o resto está tudo em volta daquilo e Mas a VR acontece. passa por isso. Então, na hora que o RH contrata uma empresa, ela tem plano de carga por quê? Para atrair e reter talento. Ela faz treinamento para quê? Para atrair e reter talento. Benefício, a mesma coisa. Então, puxa, como é que a gente realmente melhora a relação daquele empregador com o seu trabalhador? Então a gente está sempre junto, sempre de mão dada, não existem discussões paralelas, porque os produtos e as jornadas são sempre B2B2C. Perfeito. E fala uma coisa, você está num papel que no final das contas exige uma capacidade generalista de conhecimentos, né? Porque você falou, TI está aqui, tecnologia está aqui, UX está aqui, Data, produto, CRM, é bastante coisa. Conta um pouquinho da sua carreira. Legal. Como você chegou aqui, porque você se formou em administração de empresas. Administração de empresas. Né? Quando você veio lá de Bauru. E dali, como é que chega onde você está hoje? Acho que é legal essa de 0 a 100 aí, contar pra gente. Bom, então, bem rápido. Acho que meu primeiro estágio foi numa indústria química na área de RH. Olha só. E acho que foi muito importante, foi lá que eu conheci minha esposa, que também era estagiária. Mais importante, isso é o mais importante. E logo depois eu passei num outro processo seletivo, um ano depois no estágio lá, de estágio também na Credicar. Boa. E aí, quando eu entrei na Credicar, acho que muita gente que talvez vai ver o podcast não sabe o que é Credicar. Outro dia eu fiz essa pergunta para um time, até de novos estagiários lá na VR, todo mundo ficou me olhando. Eu falei, olha, era a maior empresa de cartões de crédito do Brasil, né? Era, puxa, sinônimo de inovação, para marketing, para tecnologia. Uma baita escola, né? Muita gente boa ali. Muita gente boa. Tem muitos profissionais que passaram por lá, que estão no mercado hoje e realmente fazem a diferença. E esse estágio lá na Credicar era na área comercial. Né? E eu lembro, e foi um grande aprendizado, né? Eu lembro a vice-presidente de vendas lá na época, ela falava assim, vendas é estatística. Olha que demais. E aí ela falou assim, todo mundo vai fazer um curso de estatística básica aqui para a gente realmente partir de um nível de discussão que sai do achismo. Já te ouvi falando isso também. Então vem de lá, eu acho que são elementos que a gente vai trazendo na nossa carreira de absorção, de experiência e tudo mais, né? E lá eu fui responsável pelo canal de Mala Direta. Olha só. Então era uma loucura onde a gente postava lá. Conta o que é Mala Direta também para os nossos jovens que estão aqui no nosso canal. O que é Mala Direta, por favor? Poxa, pessoal, a internet era muito rasinho ainda, né? Não se tinha muito transacional dentro da internet. E para você vender, você precisava chegar numa comunicação direta até as pessoas e era uma carta que você mandava para elas com uma oferta. Física. No correio. E a criatividade na época era infinita, porque ia desde brindes, cores, formatos, para você realmente
fazer aquela conversão. E desde lá já estava a estatística Exatamente. inserida nesse Segmentação, contexto. hiperpersonalização. Grupo controle, teste AB, tudo. Geolocalização, householding, puxa, na mesma casa, para quem que eu vou mandar aquela mala direta para economia de custo de aquisição, Já tinha CAC, no conversão, retorno, tudo. No final a gente exponencializou e digitalizou. Digital, exatamente. Tudo isso aí. Depois eu tive uma oportunidade de ir para a Telefônica Vivo, num segmento de entrada lá que era B2B. Outra ótima escola, né? As telecoms também são impressionantes. Né? A dinamismo, a quantidade de produto, serviço e velocidade que as coisas acontecem lá também é bastante incrível e às vezes dá até um pouco de medo, né? Frio na barriga. Era uma área de pessoa jurídica, mas era uma ideia super legal, porque era um trabalho de, puxa, como é que eu levo o produto de tecnologia que grande empresa tem na época, isso 2011, então era o PABX, ramal, olha só. e link dedicado de internet, só que sem o custo e o peso que isso era. Então, como é que você leva, talvez, para um shopping center e faz o rateio para as lojas, ou um prédio comercial e faz esse rateio da infraestrutura e leva lá. Então, era um projeto super interessante que você descentralizava tanto a parte de célula técnica para fazer a instalação de uma forma super ágil, para dar o atendimento que grande empresa normalmente tinha, e você também tinha vendedores segmentados e regionalizados por essas verticais próximos desses condomínios e centros comerciais. Puxa, o projeto, né, foi um sucesso. Foi bem sucedido. Eu era um consultor na época lá debaixo dessa estrutura, legal. Que foi super bem sucedida. Depois, em 2014, eu fui para o projeto de fibra para pessoa física por conta dessa experiência em condomínio. Claro. Então, até ações de trade marketing no sábado de manhã com um personagem estava lá na porta dos condomínios para a gente poder fazer essa venda. Então, minha carreira, tanto na Credicar quanto na Vivo, foi muito próximo da área comercial, desenvolvimento comercial, planejamento comercial, desenhando estratégia, segmentação e tudo mais. No finalzinho de 2016, começo de 2017, eu recebi a oportunidade de ir para a VR. E foi um desafio super curioso, porque assim, puxa, quem é VR, tinha saído do mercado, foi vendida a carteira de clientes, voltou, estava a marca, era uma empresa do zero para começar uma nova história. Mas sinônimo da categoria, quer dizer, sempre foi o sinônimo, né? Então, mas isso é legal, sabe? Ela vendeu a carteira dela, né? E começou do zero, né? Recomeçou, né? Do zero. Então, realmente, é um mercado, quando você olha até para benefício, assim, puxa, de barreiras de entrada, porque precisa ter muito investimento, né? Então, na hora que você vai começar uma empresa, nossa, como é que eu vou vender aqui e tem uma rede de aceitação? Exato. Puxa, aceita, não tenho cliente e tudo mais. E poucas empresas fizeram isso no Brasil e a VR fez isso 2 vezes. Impressionante. Né? Impressionante. Com tecnologia, estratégia, segmentação. E o mais legal é que quando eu cheguei lá tinha algumas métricas e direcionais e teses que, puxa, como preguiça, vamos seguir. A gente está aqui para atender a pequena e média empresa que não é atendida no Brasil. Então, acho que essa foi uma estratégia super assertiva que fez a gente crescer bastante. Lá na VR, eu cheguei para atuar na parte de planejamento comercial, mas como era uma startup, não tinha 100 funcionários ainda a VR quando eu cheguei lá, ela foi crescendo, eu fui crescendo junto com ela, foram surgindo oportunidades de atuar na área de retenção, churn. Um dia me fizeram algo, vem para a área de produto, falei, só tem um problema, qual? Eu não sei nada. e esse é o espírito da VR, assim, eu vejo uma empresa, por mais que tenha a sua tradição, super jovem, inovadora, com pessoas incríveis, né? Todo mundo fala, poxa, quando você conta da VR, tem sempre esse brilho no olho? Tem. Se você olhar as pessoas, pelo menos com quem eu lidei ali, são pessoas realmente diferentes, cara, assim, é óbvio que o link é Disney, como eu gosto de falar, você aceita tudo, mas, cara, são pessoas que realmente você fala, tem uma capacidade de atração de talento e retenção de gente muito boa, que é inusual, assim, porque você é uma startup, mas talvez você seja um incumbente também, não sei, você meio as duas coisas. Porque, né? Então tem esse desafio de trazer mesmo as melhores pessoas, mantê-las ali, e isso é muito bacana. E para a gente pensar um pouquinho mais na ponta aí da inovação, é inevitável a gente falar de IA, né? Das inteligências artificiais, e eu queria entender um pouquinho como que vocês encaram isso. Bom, a gente está falando de cultura de dados, está falando de centralização de cliente, está falando de hiperpersonalização, imagino que está no dia a dia de vocês. Como é que vocês estão usando isso vida real? Porque também não tem certo e errado por hora, não é assim? Né? Era como se perguntasse como é que está aí a sua estratégia digital em 2011, 2012. Pô, estou tentando. Sua estratégia de malha direta em 2098, talvez, algo do jeito. 2004. Mas veja, como é que vocês estão tateando isso? Como vocês estão organizando e orquestrando
eventualmente experimentos ou já uso mais intensivo? Como é que está isso de verdade lá, né, com vocês? A gente tem 2 verticais dentro da VR, uma que está focada muito em automação, e o nosso lema é lá de automação radical, né? E isso já vem há alguns anos. Como é que a gente tira a manualidade, muito mais para mitigar risco, processo e garantir que tem um produto correto lá na ponta com o cliente, né? E aí com o surgimento da inteligência artificial, que a gente já usava com outros nomes, né? Você vem ela realmente para potencializar e acelerar essa automação radical, em melhoria de produtividade, performance, redução de risco. Então hoje a gente tem algumas aplicações, a gente já usa a inteligência artificial para apoiar os desenvolvedores nas construções dos códigos, na parte de teste com QA, que às vezes, puxa, tinha um tempo ali relevante, despendido para poder fazer, e você automatiza isso e realmente traz produtividade para esses testes. Na questão da nossa central de atendimento, então quando é que o usuário hoje entra no aplicativo nosso e a gente começa a utilizar e ter essa percepção. Então o nosso objetivo, e a gente está chegando lá, realmente ter um agente lá para ser o agente desse trabalhador. Então, dando um spoiler, até o final do ano a gente vai ter esse agente já está em teste, homologação e a gente fazendo alguns mockups para atender esse trabalhador lá na ponta. Então, às vezes fica aquele mito da IA que, né, vai dominar a empresa inteira. A gente olha realmente muito de forma cirúrgica para automatizar, melhorar e evoluir o processo. Perfeito. Eu tenho dito que é o VAPT e o VUPT da IA, né? O VAPT é a ida, que é tanto de velocidade, mais assertividade, também profundidade, dependendo da lógica que você vai fazer, e ter mais tração no que você está colocando ali de pé. Mas cuidado com a volta, não é? Que você pode ter também, porque na verdade que a IA não vai resolver problemas estruturantes de negócio, não vai consertar processos que estão tortos, pelo contrário, né? Se o processo está mal desenhado, se a lógica de funcionamento está mal feita, ele vai fazer mais rapidamente aquilo dá errado, né, no final das contas. Então, esse cuidado só com essa volta de eventualmente você ter muitos vieses que são naturais de terem também, são pessoas construindo e alimentando aquilo, tem que tomar esse cuidado. E também tem um tema de pasteurização, de uniformização muito grande, então tem que ter esse cuidado de você se aprofundar e fazer o uso, né, realmente cirúrgico, como você falou, e dando muita transparência também para onde está o agente humano, o agente né, sintético, e acho que tem muito para a gente aprender ainda, na verdade. Mas é bacana ver que você já tem essa visão de clareza de para onde vai e tudo mais, e testando também, errando, acho que está tranquilo, não tem problema nenhum. Agora é hora da gente fazer coisas que eu sempre faço aqui. A primeira delas é te dar um presente. Opa, obrigado. Daqui a pouco eu virar sócio do Cavallini, mas mais uma vez, falando aqui do livro dele, que é para os seus próximos 1000 anos. Você tem filhos de 11 e 7 anos, você me falou aqui. E aqui é muito legal, porque é um manual para as profissões que ainda não existem. Então, é um livro muito bacana que o Cavallini escreveu, pensando muito na filha dele, como estabelecer uma conversa com ela, e estabelecendo uma conversa com ela sobre o que vão ser as profissões do futuro. E, diferente de ser, isso aqui vai morrer, a arquitetura vai morrer, não sei o que vai morrer, e o que vai ser cientista de dados, que também não dá para saber, é muito mais sobre esses impactos das novas tecnologias na formação. Então, esse é o primeiro presente para você. Posso só fazer? Fico curioso. Essa semana eu estava conversando com meu filho sobre isso. Que legal. Né? E ele estava pedindo ajuda, não sei o que. Eu falei, cara, usa o chat GPT. Né? Aí ele, não é cola, Vini, né? Vai lá, usa, porque no final é uma ferramenta de você tirar uma dúvida e você sai desse chute, se a resposta está certa ou errada, e na hora que você ler, você vai entender. Então, como é que você usa como ferramenta de trabalho? E de aprendizado e tudo mais, né? E ele falou assim, mas o que você acha que vai ser a profissão do futuro? Veio a pergunta dele, perguntou. Falei, Vini, papai não tem bola de cristal, cara. Mas provavelmente vai estar muito ligada à mão de quem realmente tem leitura, texto, interpretação de texto. Aí nessa a gente falou, poxa, quem sabe, o filósofo, a grande filosofia, que é a produção de conhecimento, né? Tanto humano quanto científico. Então, puxa, cientista, quem está no laboratório, produzindo conhecimento, realmente essas vão ser a profissão do futuro, conclusão minha e do Vini numa conversa agora de outro dia. Posso falar, é genial essa conclusão. Eu postei essa semana uma matéria, no fim de semana eu voltei a ler jornal impresso. É maravilhoso, você tem que parar. Suja o dedinho. Você tem que parar para ler, né? Não é aquela coisa de apita um alerta, alguma coisa. Sabe uma mensagem, então eu leio. Aí eu estou lendo um artigo de um professor de filosofia, eu vou dizer o nome dele depois, que eu lembro, óbvio que eu esqueci o nome dele, certo? Mas ele falava, e até com uma chamada meio LinkedIn, assim, que Platão nos ensina sobre inteligência artificial. Eu falei, vamos lá, vamos ver. Mas assim, um baita de um artigo super bacana. E ele falando
que o Platão ele viveu, né, na temporalidade da mudança da expressão oral para a escrita. Que é uma nova tecnologia, né? Escrita um tecno, como eles falam, um novo tecno, certo? E agora a gente está avançando para a lógica das IAs. E dois grandes temas ali, um deles exatamente sobre esse transporte da produção e do pensamento e a terceirização do pensamento crítico, que na oralidade você tinha que exercer um pouco mais fortemente, quer dizer, você mantinha, inclusive, o conhecimento contigo, e quando você passava por um suporte físico, para o texto, aquilo se propagava de uma maneira mais intensa, mas no final das contas você não tinha, para essa transposição, você não tinha essa criticidade toda. E no final do dia, quando a gente vai para as IAs, toda essa transferência também no pensamento crítico é muito perigosa. E a lógica da memória também, né? Então você vai memorizando menos coisas. A gente hoje talvez saiba 2 telefones e olhe lá, né? No final das contas. Mas não é uma crítica às IAs, não. É só esse olhar de Platão sobre isso, que é muito bacana. Mas concluindo, isso que você e seu filho concluíram, olha que bacana. Né? Dessa importância da leitura, não é? Da compreensão, da construção do pensamento crítico, que é muito valioso. E não é usar a IA como um super Google só, no final das contas, né? E me dar a resposta de tudo e achar que ela está certa em tudo, porque não está. E Gemini coloca lá embaixo, né? Olha, checa, porque valida a gente não acerta sempre, né? Então isso é muito bacana. Mas esse é um livro bacana. E aí, deixa eu olhar aqui como é que estamos aqui. Óbvio, né? Óbvio que a gente já estourou e muito o nosso tempo, mas é porque o papo foi super bacana. Então, eu queria te ouvir 2 aspectos que a gente sempre gosta de trazer aqui. O primeiro deles é alguma dica. Pode ser um livro, pode ser um passeio, pode ser um hobby, pode ser alguma coisa bacana lá em Bauru, que é uma gema, tem que encontrar ali. Então, fica à vontade para pensar qual que é a dica. Eu vou falar minha primeira para te dar tempo de pensar, porque isso é uma pegadinha, sacanagem. E depois eu volto para mais um tema também. Então, vou dar minha dica primeiro aqui, tá? Aí você vai pensando a tua aí. Eu estou fazendo com a Fê. A Fê, você conheceu a sua esposa no estágio, eu me conheci no último ano de faculdade. Legal. Então, estamos mais ou menos ali no mesmo tempo. Aí. E eu e a Fê, a gente decidiu agora... o New York Times ele lançou há 3 ou 4 semanas a lista dos 100 melhores filmes do século XXI. Um painel com vários cineastas, vários... jornalistas, vários críticos e também leitores. E óbvio que tanto faz quem é o primeiro, quem é o terceiro, quem é o 10º, acho que esse não é o ponto, e eles falam inclusive sobre isso. Mas só que a gente está fazendo, a gente está pegando a lista do primeiro e vamos até o 100º, se tudo der certo, tentando assistir um por dia, um a cada 2 dias. Está no 19º, eu acho, agora. Tem um brasileiro na lista, que é a Cidade de Deus, em 15º, se não me engano. Bom filme. E é muito legal, porque uns a gente já assistiu, né? Outros também não, então está sendo muito bacana, essa é uma dica boa. Separa ali a lista, está disponível em tudo quanto é lugar da internet, os 100 melhores filmes do século XXI, pelo The New York Times, e assistam, porque é muito legal. Tinha muito filme que eu não tinha assistido, achava que era meio chato, meio, cabeça demais. Tô amando, cara, tá bem bacana. Essa é a dica desse programa. Qual que é a tua? Ih, Léo, vou fazer uma brincadeira. Primeiro que misto quente não é Bauru. Perfeito, isso é muito importante. Legal. Vai aí no Ponto Chique, você vai descobrir. Que lá é original e no final o Bauru foi criado no Ponto Chique aqui em São Paulo e não em Bauru, mas que era um bauruense que pedia sempre aquela receita ali específica. Olha, Léo, acho que eu estou mais reflexivo essa semana, esses últimos dias, né, por algumas coisas que aconteceram e tudo mais. E no final a dica aqui, pessoal, para a gente viver o presente. Né? Boa. Às vezes a gente fica pensando, puxa, lá naquela época, poxa, foi tão legal. Lá no futuro, a hora que acontecer realmente a minha vida vai mudar. E no final a felicidade, tá no presente. Porra, que foda isso, porque é tão rápido tudo, não é? Então a gente tem que ficar com saudade do passado e com angústia do futuro. E não vive o dia de hoje. Daqui 10 anos, nossa, cara, 10 anos, sei lá o que vai acontecer amanhã. É a hora que a gente sair aqui desse bate-papo, né? Então, estejam perto das pessoas que vocês amam, da sua profissão que você gosta, né? Faça suas escolhas. Então, viva o presente. Porra, foda, muito bom, excelente. Vou emendar então, Bora. hein? Vou emendar. E segunda-feira, quem assistiu aqui o nosso podcast, pode ser pro fim de semana ali com a família, leva alguma coisa, mas de tudo que a gente falou, então profissionalmente, mesmo se você quiser fechar, não tem problema.
Que na segunda-feira, porra, quem assistiu aqui, ouviu a gente falar um monte de coisa, você falar, eu só fiquei conduzindo aqui, um monte de coisa bacana. Que dica firme, além dessa do Porto de Ver Presente, que é fantástica, profissionalmente, talvez segunda-feira chegue lá na firma, que seria bacana a pessoa não esquecer desse nosso papo aqui? Puxa, acho que do nosso papo, se a gente for numa métrica assim, realmente faça o seu trabalho pensando no cliente. Independente de quem é seu cliente, se é um cliente interno, externo, no seu papel, independente da sua posição, é para atender o seu cliente, né? E na hora que você entrega esse valor para o seu cliente, vem essa satisfação. É isso aí. Dever cumprido, porque acho que nesses momentos que a gente está falando até de felicidade, está ali nessa entrega e você sente o dever cumprido, entrega ali. Sabe um aspecto legal da sua fala, durante todo o nosso papo, é que você não usou algo que a gente, no mundo do design, usa pra caramba, e eu sempre me dói um pouco, porque eu sou antes desse momento de falar e chamar todo mundo de usuário, né? Ou de pessoa usuária. E, cara, eu até sacaneava o meu time lá no começo, eu parei de sacanear e falei, pô, usuário para mim é usuário de drogas, é cliente, é pessoa, não é freguês, no final das contas, né? Você pessoaliza um pouco mais. E você o tempo inteiro falando em cliente. Não falou do usuário ou da usuária, isso é muito bacana. Assim, eu gosto dessa coisa que você centraliza um pouco mais e humaniza um pouco mais, né? E mesmo no B2B, Léo. Mesmo no B2B. Porque às vezes a gente fica focando naquela marca que vai ser meu cliente, a empresa não te contrata. Quem te contrata são as pessoas que estão lá naquela empresa. E aí, na hora que você pensa em cliente, como é que você resolve a dor do seu cliente, né? Perfeito. Então, o problema do meu cliente. Qual é ele? É isso aí. Então, é daquela pessoa, da uma área de marketing, mesmo no B2B, no PJ, do RH, qual é a dor daquele RH? Né? Ou daquela pessoa que está ali precisando de alguma ajuda ou apoio para solucionar esse problema. Pense no cliente, por favor. Cassio, cara, o papo foi realmente muito bacana. Vocês vão dizer se o formato funcionou. Eu acho que ficou bom. Amandinha, o que você acha? Amandinha, nossa produção aqui, muito bacana, né? Malu tá ali também. Todo mundo gostou, então acho que foi legal. Gostei desse papo. Assim, a gente falou bem, falou tranquilo. Então, tomara que vocês tenham gostado. Esse é o novo formato aqui do Podcast D. Espero vocês nas próximas. Super obrigado. Até mais.